Há muito, muito tempo, muito antes do mundo que conhecemos hoje, a Terra era um lugar muito diferente. As histórias do passado se entrelaçam com lendas e mitos, e uma delas é a narrativa do que a vida era antes do dilúvio. A humanidade estava apenas começando a dar seus primeiros passos como espécie. As pessoas viviam em pequenas comunidades, geralmente perto de rios férteis, que eram fontes vitais de alimento e água. A agricultura era uma novidade, e os primeiros agricultores aprendiam a cultivar plantações e criar animais, permitindo que as comunidades crescessem. No entanto, em meio a essa busca por recursos e sobrevivência, surgiu a corrupção e o pecado. A moralidade começou a se deteriorar à medida que as pessoas se afastavam dos valores e princípios que uma vez as guiaram. A violência e a injustiça se tornaram comuns, e a bondade escasseava. Os antigos mitos também contam sobre a longevidade das pessoas nessa época. Vidas extraordinariamente longas eram consideradas normais. A figura de Matusalém, que é relatada ter vivido 969 anos, é um exemplo desse período. Havia histórias intrigantes de interações entre seres humanos e seres espirituais. Os filhos de Deus, que alguns interpretam como anjos caídos, uniram-se com as filhas dos homens, dando origem aos misteriosos Nefilins. Essas narrativas ilustram a complexidade das relações entre o mundo mortal e o reino espiritual. Mas, como diz a história, à medida que a maldade da humanidade crescia, Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra, erradicando toda a vida na superfície. O dilúvio marcaria o fim dessa era, uma era de inocência e corrupção, e o início de um novo capítulo na história da humanidade. A história de como era a vida antes do dilúvio nos lembra que a humanidade é moldada por suas ações e escolhas, e que a moralidade desempenha um papel fundamental na trajetória da civilização. Há milênios, muito antes da agitação do mundo moderno, a vida humana e a dos animais eram intrinsecamente ligadas, uma dança harmoniosa entre espécies que compartilhavam a terra. Nos primórdios da humanidade, nossos ancestrais eram nômades, caçadores e coletores. Dependiam da natureza para obter alimento, abrigo e materiais para suas ferramentas rudimentares. A relação entre o ser humano e os animais era de interdependência. Eles caçavam animais para se alimentar, usar suas peles e ossos para construir abrigos e criar instrumentos. Com o tempo, a humanidade começou a dominar a arte da agricultura. Plantaram sementes e cultivaram campos, domesticaram animais para trabalho e alimento, e formaram comunidades agrícolas. A ligação entre humanos e animais se aprofundou, com fazendas e pastagens abrigando uma variedade de espécies. Muitos animais, como cães e gatos, tornaram-se companheiros leais dos seres humanos, desempenhando papéis importantes na vida cotidiana. Cães ajudavam na caça e protegiam as aldeias, enquanto gatos mantinham os roedores sob controle. À medida que as sociedades evoluíam, surgiam mitos e histórias que refletiam a conexão entre humanos e animais. Muitas culturas veneravam certos animais como símbolos de poder, sabedoria ou espiritualidade. Essas criaturas inspiravam lendas e rituais, refletindo a importância que davam à vida selvagem. No entanto, nem toda a interação entre humanos e animais era harmoniosa. Às vezes, os seres humanos caçavam espécies em excesso, ameaçando a sobrevivência de algumas delas. Eventualmente, o desenvolvimento tecnológico e industrial trouxe desafios ambientais, como a degradação de habitats e a poluição. Hoje, a relação entre humanos e animais é complexa. A ciência e a conservação desempenham um papel importante na proteção das espécies ameaçadas e na promoção de um equilíbrio entre os seres humanos e o meio ambiente. Enquanto muitos de nós vivemos em sociedades urbanas cada vez mais distantes da natureza, a importância de preservar a diversidade de espécies e respeitar a vida animal continua sendo uma preocupação vital. A história da coexistência entre seres humanos e animais é uma jornada de transformação, que nos lembra da nossa responsabilidade em cuidar do nosso planeta e de todas as formas de vida que compartilham conosco esse mundo precioso.
A história da adaptação, seja para os seres humanos ou para os animais, é uma narrativa fascinante de como a vida responde aos desafios do ambiente. Ela se desenrola através de várias formas de ajustes e evoluções ao longo do tempo. No mundo animal, a adaptação anatômica e fisiológica desempenha um papel fundamental. As criaturas desenvolvem características físicas e biológicas que lhes permitem prosperar em ambientes específicos. Um exemplo notável são os pinguins, cujas asas se transformaram em nadadeiras para permitir a natação eficaz sob a água, enquanto os camelos têm corcundas que funcionam como reservatórios de água, permitindo que resistam a ambientes áridos. No reino animal, o comportamento desempenha um papel crítico na adaptação. Muitas espécies desenvolvem comportamentos específicos para sobreviver. Isso pode incluir a busca de abrigo durante condições adversas, a migração sazonal em busca de alimentos, ou a construção de tocas e ninhos para a proteção. A cooperação social é uma adaptação poderosa, permitindo que muitas espécies formem grupos para compartilhar recursos, proteção e reprodução. Os seres humanos são um exemplo proeminente disso, onde a sociedade desempenha um papel vital em nossa sobrevivência e sucesso como espécie. Além disso, a tecnologia é uma característica definidora da história humana. A invenção de ferramentas, roupas e abrigos nos permitiu enfrentar desafios em ambientes variados e explorar novos territórios. A capacidade de responder a mudanças ambientais é uma qualidade fundamental tanto para humanos quanto para animais. Nossas adaptações nos permitem ajustar a condições que estão constantemente mudando, como alterações climáticas ou a introdução de novos desafios em nosso ambiente. O aprendizado é uma das adaptações mais notáveis. Tanto humanos quanto animais são capazes de aprender com a experiência e transmitir esse conhecimento às gerações futuras. Isso permite uma maior flexibilidade e capacidade de enfrentar desafios em constante evolução. Em resumo, a história da adaptação é uma narrativa da engenhosidade da vida, que se molda e se ajusta em resposta aos desafios do ambiente. É uma narrativa que continua a se desdobrar, à medida que os seres humanos e os animais enfrentam novos obstáculos e descobrem novas maneiras de prosperar no nosso mundo em constante mudança.